Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 116 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe uma questão do Enem de 2018 que trata de porcentagem. Então, para fazer essa questão, a gente tem que saber basicamente como calcular uma porcentagem. Como a gente já viu, em aulas anteriores, uma porcentagem nada mais é do que uma relação entre uma parte em relação ao todo. A porcentagem serve para a gente calcular o quanto da parte representa do todo. Então, se eu tenho 20 pessoas de um total de 30 que fazem ginástica rítmica, eu tenho 20 sobre 30, ou 2 sobre 3, ou 0,66666 ou 66,6% das pessoas. Isso aqui é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, sabendo disso, a gente consegue resolver essa questão aqui do Enem do ano passado. Então, sabendo disso, a gente consegue resolver essa questão do Enem de 2018. Vamos para a resolução. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Então, você tem aqui o tipo de grupo de risco, quantas pessoas são, as quantidades que já foram vacinadas e essa quantidade em porcentagem. E a pergunta é: qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? Uma forma bem óbvia de se fazer, e é a mais fácil de todas, seria, primeiro, calcular quantas pessoas você tem no total, ou seja, fazer a soma aqui do total de pessoas, da população de risco. Depois, somar o total que já está vacinado e aí simplesmente descobrir quantos por cento o vacinado é do total. Então, vamos fazer isso. A população total é a soma desses caras aqui, ó, 4,5, 2, 2,5, 0,5 e 20,5, que dá 0,5 mais 0,5 mais 0,5 mais 0,5 dá 2. 2 com 4 dá 6, com 2, 8, com 2, 10. 10 com 20 dá 30. Então, nós temos 30 milhões. A população vacinada vai ser 0,9 mais 1 mais 1,5 mais 0,4 mais 8,2, que dá 0,9 mais 0,5 fica 1,4, mais 0,4, 1,8, mais 0,2 dá 2. 2 mais 0, 2, 3, 4, mais 8 dá 12. Então, eu tenho 12 milhões. Com esses valores, o que a gente pode fazer? Calcular quantos por cento o 12 é do 30, porque o 12 é o vacinado e o 30 é o total. A gente pode fazer isso de algumas formas diferentes. Uma delas é colocar o 12 sobre 30 e dividir. Quando a gente dividir, vamos simplificar primeiro por 6. A gente vai encontrar 2 sobre 5, que dá 0,4, que dá, multiplicando por 100, 40%. Dá para encontrar essa porcentagem também fazendo uma regra de 3. 30 milhões é a população total, é o meu 100%. Eu quero saber quantos por cento o 12 representa. O 12 é do 30. Então, monto essa regra de 3. 30 está para 100, assim como o 12 está para x. E aí, eu resolvo essa regra de 3 multiplicando cruzado. 30x é igual a 12 vezes 100. Portanto, o x é igual a 12 vezes 100 sobre 30. Simplifico aqui. Então, eu tenho 120 sobre 3, que é 40%. Então, tem essas duas formas aqui de encontrar essa porcentagem, tá certo? E aí a gente encontra essa porcentagem de 40% que corresponde à letra D, 40.
Uma outra forma mais complicada de fazer essa questão seria a gente supor porque ele me deu aqui a porcentagem do total das vacinadas, né, da vacinação, e a gente não usou esse dado, não precisa para resolver dessa forma aqui. Mas a gente poderia fazer uma espécie de média ponderada aqui com essas porcentagens. Tipo assim, ó, o 20%, que corresponde às crianças, tem peso de 4,5. Então, 4,5 vezes o 20%. Mais os 50%, que é dos profissionais da saúde, tem peso 2. Então, é 50 vezes 2. Mais 60% tem peso 2,5. E assim vai. Então, a gente faz uma espécie de média ponderada e divide pela soma dos pesos, que é a soma da população, né, que vai dar 30. Então, isso aqui, vou só completar aqui, então, 80 vezes 0,5 mais o 40 vezes 20,5. Quando a gente fizer uma média ponderada das porcentagens, ponderada pelo total da população, a gente encontra também, no final das contas, o 40, que vai ser 40%. Tá certo? É um jeito mais difícil, é mais difícil de fazer e de enxergar, mas é uma outra forma que você poderia ter pensado também, já que ele te deu a porcentagem aqui da população vacinada. Tranquilo, pessoal? Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também vão fazer a prova do Enem e a gente se vê amanhã. Até lá e tchau, tchau!